Bom dia, gente. Tudo bem aí? Oi? Bom dia. Bom dia. Oxi, como tá com sono? Compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? E só para dar um aviso também, que agora para o segundo bimestre, essa semana ainda é o primeiro bimestre, tá? Mas só um aviso rapidinho agora que para o segundo bimestre, a gente vai ter, a gente sempre está colocando umas atividades lá no portal, né? Só que eu vejo ali que muita gente não faz as atividades, né? Agora, essa atividade vai ser uma obrigação de vocês, tá? Quem não estiver conseguindo por algum motivo entrar na internet, tá? Se tiver algum problema durante esse período, vocês se comuniquem, falem aí com a gente, para a gente tentar ver uma forma melhor. Mas eu acho que por aqui não tem esse problema não, né? Todo mundo consegue entrar. Então, toda semana, não só eu, mas como os outros professores, toda semana a gente vai passar uns exercícios lá na plataforma, que é para vocês fazerem, tá? É aquele exercício mesmo da plataforma, que vocês marcam, né? Vocês não precisa copiar no caderno, não precisa fazer nada. É o exercício da própria plataforma. É lógico que tem alguns exercícios, dependendo do professor, que vai passar algum exercício que é para você copiar no caderno, alguma coisa assim. Mas geralmente vão ser os exercícios da plataforma mesmo, tá? Aí vai de acordo com o professor, vai passar dois, 4, 6, 10, tá? Vai ser de acordo com o professor. E aí vocês terão que fazer. Sempre um prazo de uma semana, tá? Eu passei, hoje a gente teve aula, hoje. Então vai estar Meu os exercícios. Deus! Quem foi, gente? Consegui! Cheguei atrasado aqui. Quem? Obrigado, geração, por mandar um link. Porque deu problema aí no link, tá? No link deu problema aí teve que fazer Arigatou outro gozaimasu. link para vocês poderem entrar, tá? É, Mas aí é. agora deu Deu tudo certo, problema no né? meu também. Deu problema em Aniversário todos. de. Agora, o aniversário De do, quem? do Nicolas é hoje. Nicolas está fazendo. Nicolas nem tá aqui, né? Tá aí, Bom Nicolas? dia, professora. Parabéns, então, né? Ficou Valeu, quietinho. valeu, valeu. Parabéns. Quantos aninhos? 16. Ih, 16, hein? Toda a idade. Professora, Parabéns, tá, Nicolas? Pare, quem tá falando aí? o meu também deu problema também. Mas já conseguiu entrar, né? Agora tá Uhum. certo. Deu em todo mundo. Acho que vai ter que refazer Era uma esses aí. atualização. Aí o Armando já viu. Foi de manhã cedo, eu nem consegui dar aula para o terceiro ano, vou ter que remarcar, porque deu esse problema aí assim que a gente entrou. Mas agora, graças a Deus, eu consegui resolver e a gente está aqui, tá?
Mas voltando aqui a falar rapidinho, né, Oi. para a gente não estender muito. Então, vocês, toda vez que vocês fizerem a aula aqui, depois que vocês terminarem, vocês usem aí que tem um tempo aí de vocês fazerem exercício, essas coisas assim, usem também para vocês fazerem os exercícios da plataforma, tá? Porque a gente tem uma planilhazinha agora e a gente vai avaliar tanto os exercícios, a participação de vocês na plataforma, fazendo os exercícios, como aqui no Zoom, a presença de vocês no Zoom, tá? Então, não deixem de assistir o Zoom, porque a gente vai estar contando com participação para vocês, porque até então, o primeiro bimestre, a gente sabia que ia ter essa dificuldade por conta do coronavírus, né? Só que a gente não pensava que isso fosse se estender durante mais tempo. E a gente ainda não sabe até quando que vai se estender isso. Então, a gente mudou um pouquinho a avaliação de vocês para que vocês possam participar mais aqui pela plataforma mesmo. Tá? Porque antes era quando a gente voltasse, a gente ia dar os vistos, né? Nos cadernos e tudo, mas acabou que a gente ainda não voltou. Né? Então, a gente tem que fazer de uma outra forma, até a gente voltar realmente à presença física. Então, vocês não deixem de fazer os exercícios que estão lá na plataforma, não só meu, mas de qualquer professor, que a gente toda semana vai colocar exercício lá e vocês vão ter uma semana para vocês fazerem. Coloquei exercício lá essa semana. Semana que vem, eu já vou ver quem fez os exercícios. Quem fez, ok. Quem não fez, não vai ter aquele ponto de avaliação daquele dia, daquela semana, tá? Mesma coisa na aula do Zoom. Frequentou a aula do Zoom? Ok. Não frequentou, não teve justificativa, porque é lógico, isso aqui, vocês podem ter ficado doentes, levar alguém no médico, aconteceu alguma coisa que vocês não, a internet estava ruim, mas aí vocês avisem para a gente poder justificar aqui a falta de vocês, tá? Tá certo? Não esqueçam, né? Então, a gente vai aqui, ó, começar a finalizar a nossa matéria. Eu coloquei até um videozinho lá no portal para vocês verem. Inclusive, a gente já teve até trabalho, né, para vocês mandarem para mim por e-mail. E aqui a gente tem o reino protista. Tá? O reino protista são os reinos dos protozoários e das algas. Tá? Aqui a gente tem exemplos de protozoários, os plasmódios, os tiranossomas, as giardias, são todos protozoários, tá? E as algas, clorófitas, paramécias e atomáceas, tá? São exemplos, não são todos, a gente vai ver mais coisas aí, tá? O reino protista, quando eu falo em reino, eu estou abrangendo os dois grupos, tá? Os dois taxons aí, tanto o protozoário quanto as algas, tá? Estou falando dos dois. Então, eles são eucariontes, porque possuem aquela membrana celular, membrana nuclear. Eles são unicelulares ou pluricelulares, né? Autótrofo ou heterótrofo. A maioria são microscópicas. E a locomoção aqui, que é o que vai identificar o ser, vai identificar a classe deles, né? A gente tem, lá nas bactérias, a gente viu que o que identificava elas era a morfologia, era a forma do corpo. Aqui, nos protozoários, nos protistas, vai ser a organela de locomoção. Alguns vão se locomover através dos cílios, outros flagelos, outros pseudópodes, e outros não vão se locomover por nenhuma organela de locomoção, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Uma coisa interessante aí é que ele antes, esse grupo protista, eles tinham, como eles têm algas e as algas fazem fotossíntese, ele foi durante muito, muito tempo classificado como vegetal, tá? Foi classificado como vegetal. Aí depois de várias pesquisas, várias metodologias científicas, viram que eles, apesar de ser algas, têm algumas características que não pertencem ao reino vegetal. Então, classificaram ele, fizeram um reino
só para eles, que foi o reino dos protistas, tá? Onde eu tenho os protozoários e as algas. Protozoários aí são aqueles bichinhos, não bichinho, né? Porque bicho é bicho, animal é animal, e protozoário é outra coisa. Mas são aqueles seres vivos que geralmente dão doenças na gente, né? Vivem no nosso estômago, vivem no nosso aparelho digestório, causando doença. Não só no aparelho digestório, não. Vivem no corpo humano também e podem causar doenças, tá? Já as algas, né? Elas vivem aí no oceano, em tanto água doce como água salgada, elas vivem aí e então, tem benefício, né, para a saúde, tem benefícios na indústria de beleza, né? Então, tem essa diferençazinha aí entre eles. Os protozoários, eles são unicelulares, tá? Já as algas, elas são pluricelulares, né? Aqui, lembra que eu falei no reino Monera, que são os reinos das bactérias? Todos os indivíduos são unicelulares, todos, tá? Nos reinos das bactérias. Aqui nos protistas, a gente tem indivíduos unicelulares e indivíduos pluricelulares. A gente tem esses dois tipos de indivíduos. A gente tem os indivíduos eucariontes, né? Nos dois casos, tanto os protozoários quanto as algas, elas são eucariontes, tá? Por que eucariontes? Porque tem aquela membrana envolvendo o núcleo. Porém, uns são unicelulares, os outros são pluricelulares, tá? A gente tem aqui algumas características, alguns tipos de protistas, né? Aqui a gente está mostrando a reprodução dos protistas, que pode ser igual às bactérias, né? A reprodução pode ser assexuada ou sexuada, tá? No primeiro e no segundo ali, a gente tem a reprodução assexuada. Por quê? O indivíduo está se dividindo em dois, tá? Nessa terceira ali, apesar de a gente estar vendo assim, dois indivíduos ali na terceira figura, né? Tem figura C, né? 1, 2, 3, aí ali já aparece dois seres, né? Ali a reprodução também é assexuada, tá? Parece ali que eles tem um certo momento que o tripanossoma, que é um protozoário, tá? Ele se divide em dois, e essa imagem ali grande, um pouquinho maior, que tem dois tripanossomas ali. Eles estão divididos no corpo. Então, todas essas imagens aí, né, de protozoários, protistas, eles são de reprodução assexuada. Assexuada por bipartição. Por que bipartição? Porque eles estão se dividindo em dois, tá? Estão se dividindo em dois. E tem a reprodução sexuada por conjugação. Aquela de conjugação, acho que eu não tenho aqui, esqueci de colocar. É aquela que tem a ponte citoplasmática, tá? Ela são dois indivíduos, todos esses aqui, na reprodução assexuada, é um indivíduo só, que o corpo se divide em dois, tá? Na reprodução sexuada, eu tenho dois indivíduos, não pode esquecer disso, eu tenho dois indivíduos, tá? Um deles gera uma ponte citoplasmática, tá? E agarra o outro indivíduo e naquela ponte ali joga o material genético nele, tá? Que a gente viu isso nas bactérias. Então, isso daí é reprodução sexuada, por conjugação. Eu conjugo o meu corpo ao corpo do outro, tá? E passo as minhas características genéticas. Aqui são os filhos mais conhecidos, tá? Que é a classificação deles. Eu falei para vocês que as bactérias
se classificam de acordo com a forma do corpo, e aqui através da organela de locomoção. Esse primeiro aqui a gente chama de sarcodina, é o nome científico, tá? Sarcodina, tá? O que ele tem? Ele tem os pseudópodes. Pseudópodes são esses braços aqui, que a gente não chama de braço, né? São falsos pés que eles utilizam para se locomover, tá? Então, no filo sarcodina, ou risópodes, tá? Depois a gente vai ver outro nome. Aqui a gente tem sarcodina, que é o nome científico, ou risópodes. Risópodes, podes, porque são falsos pés, tá? Então, aqui, quando eles querem se locomover, quando eles querem capturar alimento, essas projeções aqui ficam mais à frente, como se estivesse criando um braço e abraçando o que eles querem colocar para dentro deles, tá? Ou na hora de se locomover, né, numa superfície, eles vão utilizando aquilo dali para poder se locomover, tá? Vão utilizando como se fossem pés mesmo para se locomover. Mastigófora aqui, que são os flagelados, tá? Esse nome daqui é o nome científico, tá? Mas o nome vulgar são os flagelados. Aqui a gente tem flagelo, tá? Aqui a gente só tem um flagelo, tá? Nesse bichinho aqui, nesse protozoário aqui. A gente tem um aqui, ó, que tem tem 3 pares de flagelos, que é a giardia, tá? Então aqui elas são multiflagelados. Aqui nesse aqui, não, a gente só tem um flagelado, tá? Ciliófora, né? Ciliófora é o nome mais parecido, né? Que são os ciliados, tá? Sarcodina, risópodes, que é o nome científico. Aqui, sarcodina é o nome científico. Nome vulgar, risópodes. Mastigófora, nome científico. Nome vulgar, flagelado. Cilióforo, nome científico. Nome vulgar, ciliado. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui, ó, ele é dotado de vários cílios, como se fossem nossos cílios mesmo do olho, tá? Tem um monte de cílios ali. Esses cílios ou têm mesmo tamanho, ou tem uns que são maiores do que os outros. No vídeo que eu passei para vocês semana passada, aparecem alguns seres desse daqui e cílios de diferentes tamanhos, tá? E esses cílios aqui, eles utilizam, né, na superfície para poder se locomover, como também, como eu já disse, captura de alimentos, tá? Esses seres aqui, uma coisa que é engraçado neles, que eles podem comer indivíduos da mesma espécie, tá? Estando lá, eles precisando de energia, precisando de se alimentar, eles podem comer, tá? Fagocitar, que é o nome, né? Eles fagocitam indivíduos da mesma espécie, né? Que é o famoso canibal, né? Então, eles podem fagocitar indivíduos de mesma espécie. Deu mole, eles precisam se alimentar, eles vão lá e fagocitam, tá? E comem. Esse daqui, esporozoa, são os esporozoários, tá? Esporozoários são os que não são dotados de organela de locomoção. Aqui, eles não têm, como se eles não tivessem poder sobre eles, né? Eles vão de acordo com o fluxo que está levando, tá? Se for no sangue, se for numa água, eles vão de acordo com o fluxo, eles não conseguem uma locomoção própria, tá? Esses todos aqui, eles se locomovem por conta própria, tá? Ou através dos cílios, ou através dos flagelos, ou através dos
pseudópodes, por conta própria. O único que não consegue é aquele lá, tá? Aqui, ó, apicomplexa ou esporozoários. Aqui a gente tem aqueles organismos que não têm organela de locomoção, tá? Aqui é uma micrografia, né, do microscópio mesmo. Isso aqui é um desenho, né, dos esporozoários ali, que são aqueles que não... Isso aqui são as hemácias, tá, do sangue, e esses aqui são os esporozoários. Aqui parece até que eles estão se reproduzindo aqui, tá, né? Mas o nome desses esporozoários aqui é Plasmodium, né, que é o causador da malária, tá? E eles não se locomovem. Por não ter estrutura de locomoção, eles não têm como se locomover. Eles vão de acordo com o que o ambiente dá para eles, tá? A gente tem aqui os risópodes, né? Aqui que eu falei para vocês, que é o mesmo nome desse daqui, ó, Sarcodina. Sarcodina e risópodes, mesma coisa, tá? Se locomovem por pseudópodes. Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, os pseudópodes deles, tá? Não dá para ver direito essa figura aqui, mas aqui eu tenho algum corpo estranho aqui, que ele injetou aqui os pseudópodes para poder conseguir colocar esse corpo estranho aqui para dentro, tá? Nessa outra figura aqui, esse corpo estranho aqui já está aqui dentro, tá? Não é uma bactéria porque é muito grande, provavelmente é um protozoário também de um tamanho menor do que o dele, tá? Mas aqui ele está aqui solto aqui, né? Então, esse protozoário aqui liberou esses pseudópodes, que são os falsos pés, e conseguiu fagocitar esse protozoário que é menor do que ele, trouxe para dentro dele, tá? Trouxe para dentro dele e vai fazer o que a gente chama de digestão intracelular, tá? Esse pseudópodes aqui, a gente dá o nome de ameba, tá? Então, colocou para dentro, tá vendo aqui, ó? Aqui ele não está utilizando os pseudópodes para se locomover. Ele utilizou para se alimentar, tá? Através da fagocitose. Então, ele utilizou para se alimentar. Aí a gente tem aqui os flagelados. Flagelados que possuem os flagelos, tá? Esses aqui são os trypanosomas e esse daqui é a giardia, tá? Isso aqui tudo vive dentro do nosso organismo, causando doenças, tá? Tem alguns indivíduos aqui que eles utilizam esse flagelo ou uma parte aqui da abertura bucal dele para se fixar no nosso estômago. Ele se fixa ali, né? E fica, como eu vou dizer, fica parado ali. Não vou dizer que eles estão comendo, porque não faz parte da dieta deles, mas eles se fixam ali e podem até causar uma hemorragia digestiva, tá? Eles ficam ali furando o nosso estômago, né, causando até um problema maior, tá? Mas aqui a gente vê tudo, esse daqui é um desenho, uma imagem, né? Mas esses dois aqui do Trypanosoma cruzi, aqui a gente está vendo bem, ó, pela figura do microscópio. Aqui o flagelo, e aqui tem vários trypanossomas, tá? Aqui, ó, vários trypanossomas com flagelo, tá? Trypanosoma aqui a gente vê no sangue, giardia a gente vê nas fezes, tá? São protozoários diferentes, flagelados, mas que um a gente consegue ver através de exame de sangue e o outro a gente consegue ver através dos exames de fezes. Só que nos exames de fezes, quando a gente faz, a gente não vê
a verminose assim desse jeito não, tá? A gente vê só os ovinhos da verminose. Depois eu vou mostrar aqui. Se não for hoje, na outra aula. A gente já só vê os ovinhos. Por quê? Para a gente preparar as fezes, acho que eu já até comentei com vocês, existe um modo de preparação, né? Que a gente acaba destruindo esse ser vivo aqui maior. Por quê? Porque a gente coloca as fezes num recipiente, a gente tem que bater as fezes com um palito, a gente bate as fezes para poder ela ficar em tamanho menor. Nisso que a gente está batendo, a gente está destruindo o protozoário, a gente destrói ele todinho, tá? Só que os ovos, como eles são muito pequenininhos, a gente não consegue destruir os ovos deles, né? Então, quando a gente vai ver, aí tá, a gente faz isso, separa as fezes, coloca num pote, bate as fezes, coloca uma água lá especial para aquelas fezes e deixa de um dia para o outro, tá? Para quê? Para aquelas fezes que estão ali decantar, ficar toda embaixo, tá? Da água. No outro dia, 24 horas depois, tá? Depois a gente ter amassado ali aquelas fezes, ter deixado 24 horas depois, a gente passa pela centrífuga, né? Aquela máquina que roda, 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 roda. Nisso tudo, eu estou destruindo os meus parasitas que estão ali, tá? Os meus parasitas, meus seres, assim, a gente... Meu Deus, cadê o áudio? A gente destrói ali os parasitas ali grandes, tá? A gente está destruindo tudo ali. Aí a gente vai, coloca na máquina para centrifugar, centrifugar, centrifugar. Quando centrifugou, a gente despreza aquela água toda e a gente utiliza uma gotinha só das fezes, né? Para a gente fazer o exame. A gente utiliza uma gotinha só das fezes. E essa gotinha que a gente vai ver no microscópio, tá? Aí a gente consegue ver só os ovos. A gente não consegue ver isso daqui. A gente consegue ver só os ovinhos deles, tá? Aí a gente tem que classificar quais são os ovos que pertencem, né? Qual protozoário que pertence a esses ovos, tá? Aqui a gente tem ciliados ou cilióforos, né? Aqui não dá para ver direito, né? A imagem não. Mas aqui está cheio de cílios, né? É como se fosse uma sombra aqui, ó. Aqui dá para ver um pouquinho melhor. Nessa foto aqui, a gente consegue ver melhor os cílios, né? Aqui do indivíduo. Aqui a gente consegue ver mais definido. Aqui a gente consegue ver com muita boa vontade, né? Aqui, ó, nessa partezinha aqui, que são os ciliados, que são os paramécios, né? O nome desses bichinhos aqui, bichinhos não, dos protozoários, são os paramécios, tá? Aqui a gente tem os foraminíferos. Foraminíferos, o que eles diferenciam dos outros? Eles vão se locomover através de pseudópodes, tá? Eles têm essa carapaça mais dura, que tem uma carapaça mais dura, né? E vivem nos oceanos. A maior parte deles vivem no oceano. Esse daqui não causa doença para a gente não, tá? Ele vive lá no oceano, vive lá, tem a vidinha deles mesmo lá, não causa mal para a gente não. Mas é uma classificação, que é importante a gente saber, tá? Nutrição. Como é que eles se realizam a nutrição deles, né? Como é que eles se alimentam? Eles se alimentam por duas formas ali, ó, né? Quem é heterótrofo, no caso, que são os protozoários, eles fazem ou a fagocitose ou a pinocitose, tá? Isso aí eu acho que a gente já viu também através das células no primeiro ano. A gente já viu isso. Fagocitose é englobamento de partícula sólida. Aqui, alguma coisa sólida que os protozoários estão ingerindo, tá?
Aí o que, que eles fazem? Eles criam aqui os pseudópodes, nesse caso aqui os pseudópodes, tá? Eles criam aqui os pseudópodes, né? Eles envolvem aquela partícula, né? E trazem para dentro dele, certo? Dentro dele, a gente tem os lisossomos, que vai se encarregar de fazer a digestão intracelular, tá? Então, os organismos heterótrofos, que são os protozoários, tá? Os protozoários são heterótrofos. Eles fazem a digestão, né, a nutrição dessas duas formas. Através da fagocitose, que é a partícula sólida, e através da pinocitose, que são gotículas. Então, é líquido, tá? Como é que ele faz aqui? Aqui, os pseudópodes abraçaram, né, a substância para ser englobada. Aqui, não. Vem uma gotícula aqui, eles criam uma invaginação para dentro da célula, ó, fazem essa invaginação aqui, até que a partícula sólida, líquida, a gotícula de óleo, né, até que ela é englobada, tá? Ela é trazida para dentro da célula. Aí o que, que acontece? Também vai ser digerido através dos lisossomos. Os lisossomos estão presentes aqui e aqui, nos dois, tá? Diferença básica para não ter erro entre um e outro. Fagocitose ingere partícula sólida. Pinocitose, ingestão de gotícula, de partícula aquosa, partícula líquida. Fagocitose, eu tenho que abraçar através dos pseudópodes. Pinocitose não, é como se eu estivesse criando um buraco aqui, ó. Eu crio um buraco, né, para poder essa gotícula cair dentro da célula, tá? Então, ali, a nutrição, ó. Os autótrofos, aqui no caso, são... aqui está até faltando uma letrinha, fotossíntese, depois eu corrijo. Os autótrofos, eles realizam a fotossíntese, que são as algas, né? Então, elas utilizam a energia do sol, tá? Para poder se nutrir. Isso os autótrofos, isso as algas. Porque lembrando que os protistas, existem dois grupos, tá? Grupo dos protozoários e o grupo das algas, né? Então, aqui, os protozoários realizam a digestão heterótrofa e as algas, a digestão é autótrofa, tá? E depois, reprodução dos protistas. Mesma coisa das duas outras reproduções, tá, gente? Não muda nada, não. Protista assexuada através de divisão da parte do corpo, né? Produzem cópias dele mesmo, e a sexuada através da conjugação mesmo, aquela ponte citoplasmática, a reprodução aí, nos três grupos não, nos dois que a gente viu, né? Nos fungos, nas bactérias e nos protozoários, é da mesma forma. O único que vai diferenciar um pouquinho vai ser os fungos, tá? Que a gente vai ver depois. Importância dos protozoários aqui. É de grande importância para avaliar a poluição da água, tá? Por quê? Porque eles são atraídos por matéria orgânica. Então, quando a água está poluída, eu tenho mais presença de protozoário, tá? Então, ele é um indicador ambiental, tá? Então, é importante por causa disso. Ele é um indicador ambiental para ver se a água está poluída ou se não está poluída, tá? Doenças ali causadas pelos protozoários, são várias, né? Protozoários, eles são parasitas, né? Que podem viver em colônias. Colônias é o quê? Todo mundo junto, tá? Ou podem viver sozinhos, cada um na sua, tá? Mas a maioria deles são parasitas, tá?
e vivem, a maioria deles vivem no nosso intestino, causando doenças, tá? Eles podem ser aeróbios ou anaeróbios, lembrando que a gente já viu isso daí. Aeróbio precisa de oxigênio, anaeróbio não precisa de oxigênio. Aqui está aqui, ó, amebíase, né? Tem os cistozinhos, que a gente está vendo, como a gente vê no exame de fezes, tá? No exame de fezes a gente vê dessa forma aqui, ó. Esse daqui já é a mãezinha, a mãe, tá? Esse daqui já é o cisto, os ovinhos dela. Então, quando a gente vê nas fezes, a gente vê dessa forma, porque essa daqui a gente destrói, tá? Durante o processo de preparação das fezes, a gente acaba destruindo aquilo dali, tá? Transmissão dessa entamoeba histolítica ali, ó. É água contaminada, vegetais, né, que a gente não lava direito, né, que a gente acha que a gente só colocando água e lavando ali vai estar livre dos germes. Não é, tem que colocar lá de molho no cloro, essas coisas aí que a gente sempre está ouvindo falar, mas nunca faz, tá? Essa daqui é uma daquelas que eu falei para vocês, que elas se aderem no estômago, aqui no caso no intestino. Na boca desse protozoário tem uns dentinhos que eles se aderem no intestino, né? E ficam mordendo ali o intestino e provoca feridas, tá? E provoca dor também, né? Às vezes provoca dor também. E pode até, em casos bem graves, né, dependendo da quantidade de parasita que tem no nosso intestino, pode até causar uma hemorragia digestiva, tá? E você vinha até a falecer. Antigamente, essas verminoses, ainda mais em crianças, né, que se alimentavam muito mal, antigamente essas verminoses eram bravas, as crianças podiam morrer mesmo, tá? Quando eu comecei a estagiar, eu vi um quadro de uma criança com verminose e ela saía verminose por tudo que era buraco dela, pelo nariz, pela boca, até pelo olho, né? Uma quantidade de verminose muito grande, tá? Hoje em dia é muito difícil a gente ver isso. A gente vê mais, assim, em pessoas que não têm rede de esgoto, brincam em comunidades, que estão sempre se contaminando. Aí a gente pode até se deparar com uma coisa dessa, mas é bem mais difícil, tá? Alguém tem alguma dúvida aí? Queira perguntar alguma coisa? Porque está faltando um minutinho ali. Se não tiver, eu vou... Tudo certo aí? Ok. Quem está com sono aí? Não. De tarde eu durmo. Ah, já você está com sono, né? Acordando cedo. Pra aula. Não esqueçam, tá? De vocês... Coronavírus. Enquanto isso, deixa eu ver quem está aqui na aula. Não esqueçam vocês de ver lá, né? Quem chegou depois aí, não esqueçam de ver as atividades que a gente tem no portal, tá? Porque vai ser importante para vocês fazerem essa atividade, porque agora a gente está usando isso para nota, tá, gente? Então, é importante para vocês ficarem lá, fazerem as atividades, tá? Não esqueçam disso. Qualquer dúvida, coloquem lá também no portal, né? Procurem saber. E até a participação aqui do Google também, do Google não, do Zoom, a gente também está avaliando a presença, tá? Então, vocês apareçam, não só na minha aula, não. Todas as aulas, que a gente está avaliando a presença de vocês aqui. Então, não esqueçam disso, tá? Tá certo?
Todo mundo entendeu, né? Então, vou encerrar aqui, tá? Porque falta um minutinho aqui. Beijo para vocês. Lembrando também